sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesse mês, nós celebramos a festa de São José Maria no dia 26 de junho. A sua ida ao céu nos confirma que a mensagem que ele nos transmitiu e que encarnou na sua própria existência, a saber que todos nós estamos chamados à santidade, que a santidade é uma meta que Deus propõe a todos os homens e mulheres, jovens e menos jovens, pobres e ricos, doentes e sãos, em todas as profissões, em todos os trabalhos, em todos os ambientes, em todos os lugares. Essa mensagem de que a chamada universal à santidade é algo acessível a nós. Nós podemos e devemos nos dirigir a esse grande ideal, a essa meta elevada que o próprio Senhor Jesus nos propõe: sede santos, como eu sou santo, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, assim nos diz a Sagrada Escritura. Quando nós conhecemos a vida e os escritos de São José Maria, vamos vendo que a santidade é possível, não só para pessoas superdotadas, com capacidades, qualidades excepcionais, mas para pessoas normais, como eu e você, de carne e osso, com virtudes e defeitos, pessoas que vivem no meio do mundo. Assim se santificou São José Maria. Diariamente renovava essa disposição de combater os seus defeitos com espírito esportivo, sem desanimar, por amor a Deus, confiando na ajuda de Deus. Ele lutava, ele se empenhava para se parecer mais e mais a Jesus Cristo. E agora, nessa primeira meditação do recolhimento de hoje, vamos pensar exatamente nessa característica da sua vida. É uma característica que cada um de nós está chamado a imitar. A luta esportiva. Essa juventude interior de nunca desistir dos nossos ideais, em concreto, nunca desistir de ser santos. Tem gente que parece que esquece que a natureza humana está, vamos dizer assim, desbalanceada, desequilibrada. E nós trazemos dentro de nós, no nosso coração, uma inclinação ao mal. E não só pela educação, pelo ambiente, por algumas pessoas, todos já nascem com essa má inclinação, com essa tendência ao mal. Devido ao pecado original, nós herdamos já dos nossos primeiros pais. Isso pode se comprovar, eu gosto de dizer, olhando para as criancinhas. São bonitinhas, são fofinhas e as crianças são maravilhosas, mas qualquer pai, qualquer mãe percebe, e qualquer pessoa que tem convívio com crianças pequenas, que tem más inclinações, que tem uma tendência a fazer coisas erradas, por mais que a mãe e o pai corrijam e ensinem o caminho certo. Quer dizer, há algo, que leva, que inclina ao mal. E isso permanece dentro de nós ao longo de toda a vida. Eu coloco um exemplo. Quando eu morava em Ribeirão Preto, eu li no jornal lá da cidade uma história de uma criança de 6 anos que tinha ido à escola com uma faca. O professor descobriu, chamou a mãe e perguntou por que ele trouxe essa faca, o que acontece. E a mãe disse que nem sabia, mas imaginou, disse assim: eu acho que eu sei por quê, porque ele está sofrendo bullying.
parece que ele tinha um problema hormonal que fazia que ele cheirasse forte. E além do mais, né, além de transpirar, né, de ter esse cheiro, né, que as crianças percebiam, os seus coleguinhas, né, também tinha uma dificuldade para falar, né, uma dicção ruim e acabava, né, se confundindo. E os outros caíam matando, né, e o chamavam em concreto de cascão e ficavam, né, pegando no pé dele e tirando sarro. Né. E você vê que ele cansou e estava triste, ficou revoltado e pelo menos pensava talvez em se defender, né? Como é possível? Criancinhas, por que não tiveram compaixão do colega? Por que não ajudaram? Porque há uma inclinação a desprezar, a fazer esse bullying, né? E por outro lado, às vezes se defender de uma maneira desproporcional, né? Como um menino que já leva uma faca, que se deixa dominar pela raiva, sem uma educação adequada, sem a ajuda de Deus, sem a luta pessoal, nenhum de nós consegue se comportar bem. Então voltemos a olhar outra vez para a vida de São José Maria. Com o passar dos anos, já era padre, já tinha fundado o Opus Dei, a obra tinha se estendido pelo mundo, pelos 5 continentes. Ele poderia, em relação a determinados defeitos do seu temperamento, do seu modo de ser, poderia pensar, poxa, já não dá mais, né? Já não, o que eu consegui, não há mais o que fazer, né? Eu sou assim. Ou até pensar, bem, já atingi um nível razoável, já, né, fiz tantas coisas boas e tá bom, é suficiente. Só que, como ele se deixava conduzir pelo Espírito Santo, ele queria ser santo, imitar Jesus Cristo, ele nunca dizia basta, ele sempre queria mais, amar mais a Deus, ter mais qualidades, virtudes, ajudar mais pessoas. E por isso é impressionante que na véspera dos 50 anos do seu sacerdócio, com 73 anos de idade, já doente, poucos meses antes de morrer, de ir para o céu, ele disse umas palavras que representam, mostram, né, como era a sua alma jovem, como tinha, né, esse desejo de santidade até aquele momento, até o final da vida, muito, né, vivo no seu coração. São palavras dele: passados 50 anos, estou como uma criança que balbucia, estou recomeçando em cada jornada, e assim até o fim dos dias que me restem, sempre recomeçando. Que exemplo para cada um de nós, ter essa disposição de melhorar sempre, nunca dizer basta, a humildade de recomeçar, não desistir, não, mais uma vez, como uma criancinha, né, que está aprendendo a andar e cai uma vez, outra vez, 10 vezes, tantas vezes, e recomeça, e volta a tentar, até a hora que aprende. Aos olhos dos outros, o fundador do Opus Dei era um homem santo, né? Muita gente já o considerava, né? Quer dizer, com uma vida muito perto de Deus e cheio de qualidades e com frutos impressionantes, milhões de pessoas que viviam essa mensagem da obra ao redor do mundo. Mas, ainda que bispos, sacerdotes, leigos, papas, né, o considerassem, né, um homem santo, né, porque todos os papas que o conheceram, né, quer dizer, tiveram uma profunda veneração por ele, em concreto, São Paulo VI, que foi canonizado, declarado santo pouco tempo atrás pelo Papa Francisco, numa ocasião, depois de receber o fundador da obra, né, comentou com o seu sucessor, Dom Álvaro del Portillo, agora Beato Álvaro, né, que ele era, São José Maria, Monsenhor Escrivá, chamava assim, era um santo enviado por Deus para os nossos tempos. Essa era a visão que tinha as pessoas da igreja e as pessoas que também não eram da igreja, né, admiravam muito, né, o seu coração cheio de afeto, cheio de amor, a sua bondade, a sua generosidade.
mas ele queria mais. Ele sabia que podia amar mais, que Deus merecia, né, uma entrega ainda maior, e lutou até o final da sua vida. Qual foi o seu segredo? Manter na alma a juventude interior. Ele sabia que tinha recebido uma missão de Deus, e que era preciso levar essa missão, essa tarefa, né, para frente, que era preciso, né, transmitir essa mensagem da chamada universal à santidade, ensinando também um caminho concreto para se santificar através do estudo, do trabalho, na vida diária, na família, né, nas circunstâncias normais, né, em que nos encontramos, e como encontrar Deus aí, como transformar o trabalho, o estudo em oração, como, né, fazer tudo, né, tendo Jesus como modelo. No livro Caminho tem um pensamento, número 755, onde essa visão dele fica muito clara, de que tu e eu nos portemos como Deus quer, não o esqueças, dependem muitas coisas grandes. Vamos pedir a Deus que nos faça entender, que pedimos a Jesus aqui no sacrário, você que nos acompanha nesse recolhimento, com quem queremos falar, né, conversar durante essas meditações, te pedimos que também tenhamos esse desejo de fazer coisas grandes, esse desejo de santidade, que não nos acomodemos, que haja, né, luta, esforço, empenho para melhorar, porque a santidade passa por isso, combater esses defeitos que todos nós temos. Vamos meditar agora, então, num costume cristão muito antigo, que foi vivido ao longo dos séculos por muitas pessoas, e que é especialmente eficaz, e que o São José Maria incorporou à sua vida também, né, transmitiu, né, para as outras pessoas, o costume de fazer um exame particular. Tem dois tipos de exame. Tem aquele exame que muitas pessoas fazem antes de deitar, um balanço do dia, uma visão mais geral, não particular, mas uma visão ampla, como o que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal, o que eu posso fazer melhor amanhã. Mas depois é muito importante, muito eficaz a gente focar. Eu vou enfrentar agora, durante esse período, durante essas semanas, esse defeito. Eu vou procurar adquirir essa virtude. Então eu vou concentrar as forças nisso, porque não dá para mudar tudo ao mesmo tempo. São José Maria fazia isso, né? Tinha esse exame particular, né? Para ir crescendo cada vez mais, para ir dando passinhos, sei lá, às vezes quero ser mais calmo, mais paciente, ou ser mais ordenado, ou lembrar de Deus com mais frequência ao longo do dia. E depois ele materializava esse propósito, esse desejo de crescer numa virtude em pontos bem concretos. Para dar exemplo, assim, se nós quiséssemos ser mais calmos, mais pacientes, como que eu vou, na prática, combater a minha impaciência todos os dias? O que eu podia fazer, né, para exercitar a virtude da paciência? Então, não falar quando eu estou irritado, vou esperar, né, se eu me irritei, esfriar a cabeça. Vou pedir ajuda para Deus, para conseguir, né, dizer as coisas com jeito, sem né, levantar a voz, sem discutir. Quer dizer, então são pontos concretos, né, que a gente pode, né, especificar. Ou se eu quero ser mais ordenado, então eu vou materializar esse desejo, essa meta em todos os dias, no início da manhã, eu vou fazer um horário por escrito para me organizar. Eu vou começar pelas atividades mais importantes, vou colocar então Deus em primeiro lugar, os tempos para Deus, né? Ou se é uma ordem material, vou guardar as coisas no lugar na hora, né? Usei, guardei e não vou deixar jogado. Então é mais fácil, né, lutar, porque está bem definido, né, qual é o nosso objetivo. Então é o que ele fazia, né, definia esses pontos, né, e
escrevia talvez até numa agenda para lembrar, e depois 2 ou 3 vezes ao dia ele parava uns instantes para checar se aquilo estava saindo ou não. Como que foi durante a manhã o meu exame particular? Como que vai ser à tarde? Aí no final da tarde ou à noite, como que foi então, né, ao longo do dia, durante a tarde, a luta nesse ponto, nessa virtude que eu estou procurando adquirir. Isso um dia, outro dia, uma semana, outra semana, até a hora que conseguir. Isso já mais ou menos está resolvido. Então agora eu vou focar em outra meta, outro objetivo. Quem faz isso sempre, ao longo de toda a vida, vai crescendo, vai melhorando. Né? Pode parecer algo muito simples, mas dá um resultado ótimo. E serve para tudo. Vamos pensar, sei lá, um jogador, um esportista de futebol. Se ele, ainda que seja um craque, ainda que tenha habilidade, se ele quer realmente melhorar, quer se manter bom e crescer e desenvolver aquelas limitações que tem, porque todo mundo tem, né? Falhas. Então ele vai treinar aquilo que não é tão bom. Poxa, eu preciso cobrar falta melhor. Então eu vou treinar todos os dias a cobrança de falta. Ou preciso marcar melhora os outros, os atacantes, porque eu não sei marcar direito, eu vou me focar mais na marcação. Ou a minha resistência física é baixa, eu canso no meio do jogo, então tá bom, eu vou fazer mais exercícios de resistência para melhorar na forma física. Isso vale para o vôlei, vale para qualquer esporte. Se não fazemos isso, teríamos uma atitude um pouco, sei lá, né, um pouco muito vaga, né, do que é a santidade, do que é, né, a luta, né, como se bastasse um desejo meio teórico e pronto, né, então vou ser uma pessoa melhor. Isso não funciona, isso não dá resultado, é preciso, né, concretizar. Tem uma historinha que eu ouvi uma vez, que uma pessoa comprou uma casa e descobriu que o jardim estava repleto de mato e de espinho. Um monte de lixo, estava horrível. E ele, muito bem, começou a trabalhar, né, a limpar tudo aquilo, a cortar, né, o mato, a plantar lá flores, e depois de umas tantas semanas, né, aquele jardim estava uma maravilha. Num certo dia, né, enquanto ele estava lá regando as plantas, uma mulher que andava lá, né, passava pela calçada, na frente da sua casa, olha para aquele jardim e exclama espontaneamente: que coisas bonitas Deus faz! E o dono da casa olha para ela e com um sorriso responde: a senhora devia ter visto que aspecto tinha quando era ele quem cuidava disto sozinho. Não era um desprezo a Deus, muito pelo contrário. Era um homem que tinha fé, que sabia que precisava da chuva para que as plantas crescessem e que se Deus não tivesse criado, né, as flores e as plantas, né, não haveria jardim, e que era preciso pedir ajuda, talvez até para vencer a preguiça, para enfrentar aquele trabalho, às vezes cansativo, mas que não bastava deixar só para Deus, como se Deus fosse resolver tudo, então o jardim maravilhoso sem o trabalho humano. Não é assim, é preciso, né, que estejam presentes as duas dimensões, a nossa parte e a parte de Deus, o meu esforço e a graça do nosso Pai Deus. De modo que assim deve ser a nossa luta pela santidade. E a nossa parte, se pode dizer que é o exame particular. Definir bem o foco, concretizar, cobrar-se e lutar para vencer naquele ponto. Então, podia ser nessa primeira meditação do recolhimento um bom propósito, ter o desejo, né, se comprometer, nos comprometemos aqui, Senhor, na sua presença, a levar a sério nosso exame particular, ganhar esse hábito se não temos esse hábito, ter sempre um objetivo bem definido. E como definir? Como saber aonde que eu vou concentrar as forças? Qual é o meu defeito dominante? Porque em geral nós temos algum defeito, temos mais, mas um que atrapalha mais, que é preciso começar por ele, que talvez até seja a raiz dos outros,
então vou, né, focar no meu defeito dominante. Não é muito fácil identificar, porque o conhecimento próprio é difícil, é preciso pedir luzes a Deus na oração, né, meditar, né, mas também pedir ajuda aos outros, pedir conselho. Se você tem o hábito de conversar com um padre, tem uma direção espiritual, perguntar, né, para o sacerdote: olha, padre fulano, o que o senhor acha que eu poderia, né, lutar como exame particular, onde que eu preciso melhorar, né, pelas coisas que eu vou te contando, qual é o meu defeito dominante? Não precisa ser necessariamente um padre, pode ser um amigo que te conhece bem e que, principalmente se luta, se também tem o hábito do exame particular, vai poder te orientar, uma amiga, né, que te ajude nesse ponto. E pode ser muito útil, alguma vez pelo menos, a gente perguntar para a mãe, chegar em casa, né, e dizer: mãe, queria te fazer uma pergunta, pode me dizer, estou aberto. O que você gostaria que eu melhorasse? O que há na minha vida que não está bem, que te incomoda, que você percebe que é um defeito que eu preciso tirar? Perguntar isso, pensando que, olha, as mães em geral conhecem muito bem os filhos e ela vai, como que é o nosso bem, nos dizer: olha, meu filho, minha filha, você precisa, né, cuidar mais dessa dimensão da sua vida, desse aspecto. Muito bem, então já temos uma luz, uma ajuda para melhorar. Em relação a isso, tem uma história interessante. Uma vez um homem casado foi fazer um retiro e o padre, numa das meditações, falava, né, isso, da luta, do exame, e sugeriu: olha, quando você chegar em casa, era um retiro para homens, quando você chegar em casa, eu te dou um conselho: procura a sua esposa e pergunta para ela: querida, eu queria saber o que você gostaria que eu mudasse, aonde eu posso melhorar, porque ela provavelmente vai ter algo para te dizer, vai te dar uma sugestão boa, ela te conhece bem. Então um homem criou coragem, né, terminou o retiro, chegou lá na sua casa, procurou a esposa e perguntou, né, né, o que ela tinha para sugerir. E, segundo ele contava depois, a mulher na hora ficou até assim, né, assustada com a pergunta do marido, porque ele nunca tinha perguntado algo do tipo. Vieram muitas coisas à cabeça dela, mas ela teve a prudência de calar. E não disse nada, né, acho que vou pensar. E ele pensou que ela tivesse esquecido. Aí passam 3 semanas, ela o procura e diz: olha, já sei. E aí disse uma coisa bem concreta, e ele falou assim: nossa, mas por que você me demorou tanto para me dar essa resposta, para me dizer? É que, olha, eu não podia desaproveitar essa chance, né? Eu não sei se eu teria outra, então eu queria, né, dizer aquilo que realmente era o mais importante, né? E já que você está disposto a lutar, então eu considero que seja isso. Não vamos esperar coisas muito originais. É bem provável, né, que quando meditemos, quando nos perguntemos o que eu preciso melhorar, ou perguntemos para outra pessoa, vamos dizer algo que já sabemos, que mais ou menos já temos presente. Por exemplo: poxa, eu preciso melhorar o meu estudo ou o meu trabalho, né, ter mais disciplina, né, mais intensidade, combater a preguiça, ou me falta humildade. Às vezes eu tendo a ser orgulhoso, a me defender, a me justificar, não seria crescer na humildade, ou talvez o mau humor, tendência a reclamar, ser meio negativo, a ficar com a cara fechada. Poxa, que bom se eu fosse, né, otimista, tivesse bom humor. Que bom se eu tivesse mais paciência com os outros, com as pessoas da minha casa, ou mais amigos, né,
mais amigas, né, e fosse menos egoísta, ficasse menos nas minhas coisas. Todos temos, né, coisas para melhorar. Então, concretizar uma, escolher uma, vou começar por aqui. Né, vou agora dividir esse defeito em pequenas metas, em pequenos pontos, né, e ficar durante um tempo, umas semanas, né, focado mais nessa luta. Quando percebamos que não funcionou, porque nós vamos perceber, apesar da boa vontade, de concretizar, de querer mudar, é difícil, porque algumas coisas estão muito arraigadas na nossa vida. Não desistir, ter a humildade de recomeçar, né? Falávamos antes, como uma criança, né? Dizia São José Maria, que balbucia, que está aprendendo a falar, né? Um dia, outro dia, não, hoje não deu, amanhã vai dar. Essa é a boa juventude interior, a boa atitude que devemos ter. Se fizermos isso, ainda que dê trabalho, ainda que nos custe um sacrifício, um esforço, vamos ser os primeiros beneficiados. Porque uma pessoa que não combate o seu defeito, ela é vítima desse defeito. Ela é a primeira prejudicada, porque se ela é preguiçosa, a preguiça escraviza. Se é explosiva, nervosa, esse nervosismo que toma conta dela, e se nós superamos isso, ainda que demore um tempo, que fantástico, que bom, né? Para nós, para os outros. Então vale a pena enfrentar. A gente pensa, um jogador que não treinasse, ele vai ser sempre grosso, nunca vai melhorar. Se ele treina, se tiver talento, pouco a pouco, né, provavelmente melhora. Agora veja, há uma grande diferença entre a luta, por exemplo, para ser um bom jogador, que nem todo mundo tem condições de ser um craque, da luta pela santidade, porque a santidade sim é para todos. E não é necessário vencer, superar totalmente aquele defeito. São José Maria dizia que a santidade é sinônimo de luta. Se eu estou lutando, se eu tenho exame particular, se eu concretizo, se eu me cobro, se eu não desisto, se eu sei recomeçar, eu estou me santificando. Ainda que pareça que eu não mude, ou que leve muito tempo para superar aquilo, não chegue a superar totalmente, mas esse empenho, esse esforço já é sinônimo de que estamos nos aproximando de Deus, que estamos nos parecendo a Cristo, que estamos nos santificando. Essa luta será mais eficaz se contarmos com a ajuda de Deus, pedindo ao Senhor a sua graça e com a intercessão de Nossa Senhora. É um pedido que podemos fazer agora, terminando essa primeira meditação, recorrer à nossa mãe espiritual, dizendo: Mãe, que eu queira ser santo, que eu concretize a minha luta, que eu tenha esse exame particular, que eu não desista, me ajuda. Pedi também ao fundador da obra, São José Maria, preparando essa festa do 26 de junho, ele que alcançou a meta, que interceda por nós diante de Deus, para que também possamos alcançar a santidade. Eu vou agora sair e vou deixar a câmera direcionada para o sacrário, como está, e vamos ficar em silêncio, 10 minutos, mais ou menos, para fazer uma reflexão pessoal, para fazer uma oração íntima, com Deus, uma conversa, onde podemos pedir luzes ao Senhor e concretizar já esse exame particular, já colocar uma meta, e desse modo, falando com Jesus no sacrário, procurando ouvir a sua voz no fundo da alma, vamos conseguir viver melhor essa meditação e tirar fruto desse recolhimento. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.